Fala, galera! E aí, tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos então para mais uma aula de Missionários da Luz. Vamos lá! Hoje é a nossa 8ª aula e nós vamos estudar o capítulo 8 no plano dos sonhos. Essa aula é muito legal, vocês vão gostar, pode confiar. Vamos lá então. Na última aula a gente viu que André e Alexandre prestaram socorro ao encarnado que estava provocando o próprio desencarne com pensamentos e preocupações excessivas. E aí eles fizeram o socorro desse irmão, ficou tudo bem. E naquela noite, Alexandre ele tinha um compromisso, ele ia dar uma palestra para um grupo de encarnados que frequentavam uma determinada instituição espírita. E esses encarnados, no momento do sono, né, eles iam sair em espírito e iriam acompanhar essa palestra que iria ser sobre mediunidade. Essa palestra ia acontecer no próprio centro espírita que esses encarnados frequentavam, e Alexandre e André estavam caminhando para lá. O Francisco, que era o líder daquele grupo socorrista que ajudou, a gente viu na aula passada, o Francisco até pergunta se ele poderia levar alguns companheiros encarnados do centro que ele acompanhava para poderem assistir. Alexandre fala que tudo bem, aí eles, né, vão lá buscar esses irmãos. E era uma instituição espírita que Alexandre acompanhava. A gente percebeu que Alexandre acompanha várias instituições espíritas, né? E ele ia para essa específica naquela noite para poder falar sobre mediunidade. Naquele centro tinham mais ou menos 300 trabalhadores. Porém, apenas 32, repito, 32 se preparavam no momento do sono de forma correta para que, no período ali de afastamento do perispírito, eles conseguissem acompanhar tarefas como essa, palestras e cursos que acontecem quando a gente está ali no momento do sono. A gente sabe que o nosso corpo está repousando, mas nosso espírito fica livre e a gente vai para onde a gente quiser. Então, daquele centro espírita de 300 pessoas, trabalhadores, apenas 32 eram do grupo de estudo de Alexandre. A gente percebe que era uma coisa assim, não era só essa palestra solta, era realmente uma coisa regular que ele dava. Não sei quantas vezes na semana, não comenta aqui, mas vamos dar um exemplo, 3 vezes na semana. Tinha aquele grupo regular de 32 pessoas e muitas vezes, dentro dessas 32, ainda tinha algumas pessoas que faltavam, porque naquele dia em especial não tinham se preparado de forma correta. Então, olha só que coisa, gente. De 300, apenas 32. Eu já falei isso antes, vou repetir, a gente sempre traz essas histórias. É uma coisa que eu faço, eu trago essas histórias para mim. Meu Deus, será que eu estou aí no grupo dos que estão fazendo os cursos? Será que durante o dia eu estou tendo pensamentos equilibrados, comportamentos adequados? A gente tem sempre que se perguntar e se vigiar e ficar sempre, né, em oração para que a gente esteja no grupo dos 32. Né? Vamos colocar assim, no grupo dos 32, daqueles que estão aproveitando o momento do sono para poder estudar, para poder trabalhar. Às vezes a gente tem a impressão de que por sermos espíritas, né, e frequentarmos um centro espírita, sempre que a gente sai do nosso corpo físico, a gente está trabalhando. Né? Quem não teve já essa impressão? Porque eu saio do corpo, vou para o centro, continuo trabalhando, mas não é simples assim, né? Só porque nós aqui, quando estamos em vigília, frequentamos o centro, quer dizer que no momento do sono nós continuamos o trabalho. Porque eles falam que no momento do sono a gente fica com tantas possibilidades para ir para tantos lugares e normalmente a gente prefere buscar prazer, né, no vício e em várias coisas. Então, a gente tem que sempre ficar muito vigilante. Né? E a preparação no momento do sono é essencial. Bom, vamos lá. Capítulo 8, no plano dos sonhos. Em conversa com André, Alexandre disse que vai dar uma palestra voltada para alguns encarnados libertos do corpo físico. Essa exposição vai ser sobre mediunidade. Isso aí a gente vai ver na próxima aula, como é que vai ser essa palestra de mediunidade. Alexandre explica que a lembrança do que será dito ficará muito vaga nos encarnados
eles ficaram somente com a essência dos aprendizados, né? A gente não consegue se lembrar de tudo que acontece com o nosso espírito quando a gente está liberto, no momento do sono. A gente não consegue, porque o nosso cérebro de carne não consegue absorver tudo. As experiências que nós temos ficam, sim, com o nosso espírito, que é imortal, né? E a gente sempre tem guardado isso dentro de nós. O espírito, ele vai se lembrar, né? Quando, por exemplo, vou dormir, meu espírito sai, eu vou me lembrar, claro, né, do que aconteceu na noite anterior, para onde é que eu fui e tudo mais. Agora, quando eu voltar, a gente está numa prisão. O nosso organismo de carne e osso, ele não suportaria duas vidas, né? Não suportaria, porque é como se fossem duas vidas diferentes. Então, a gente vai ter uma vaga lembrança. E ainda assim, isso vai variar de pessoa para pessoa, porque Alexandre diz que aquela pessoa que se prepara, que tem uma vida mais espiritual no sentido de sempre estar em oração, sempre estar vigilante, essa pessoa tem mais chance de ter mais recordações do que aquela que não tem essa preparação tão grande, né? Então, ainda assim, e eu já reparei, eu vou contar da minha experiência, eu já reparei que quando eu tenho uma preparação maior no momento do sono, eu consigo me lembrar mais das coisas que eu vivenciei. Não sei se acontece isso com vocês. Do que só quando eu faço aquela coisa básica de do evangelho, prece, durmo, né? Do que quando eu faço assim realmente uma meditação, escuto uma música, faço a leitura e mais uma prece. Sabe quando é aquela preparação longa? Normalmente, isso sou eu, tá, pessoal? Eu tenho lembranças mais vívidas dos meus sonhos. Mas, bom, aqueles encarnados iam ficar só com a essência do aprendizado, mas o benefício ficaria com todos. E essa palestra ia acontecer 2 da manhã. 2 da manhã até 4. Eles estavam chegando, né? Chegaram lá no centro. E aquela movimentação grande, todo mundo já se preparando para escutar as palavras sábias de Alexandre. E aí, desculpa, pessoal. E aí Sertório se aproxima e ele era uma espécie de um auxiliar do Alexandre ali para organizar. E aí Alexandre pergunta, e já chegaram os 32, que era aquele grupo fixo de trabalhadores que sempre estavam ali no curso do Alexandre? Já chegaram os nossos companheiros? E aí Sertório fala, não, estão faltando 2. Vieira e Marcondes ainda não chegaram. Faltava 5 minutos para as 2. E ele falou, Vieira e Marcondes não chegaram. Aí Alexandre fala, não, vamos ver o que aconteceu. Você pode ir até o lar deles e eu vou ficar aqui preparando minha palestra. E André fez aquela carinha de posso ir, né? Alexandre identificou. Então, André, vá com o Sertório ver o que aconteceu com esses irmãos encarnados. Esses irmãos, Vieira e Marcondes, eram trabalhadores daquele centro, né? Trabalhadores encarnados daquele centro, e faziam um curso com o Alexandre, mas ainda não tinham chegado. O que aconteceu? Vamos descobrir. No caminho, o Sertório vai trocando algumas informações com o André e ele diz o seguinte: quando encarnados, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Nós não temos nem ideia do que podemos fazer quando a gente está ali no momento do sono. Se a gente soubesse, se a gente tivesse ideia do quanto a gente poderia crescer espiritualmente, a gente se preparava melhor. E separaria aí meia hora antes de dormir para meditar, para cantar uma música e faria isso toda noite. Mas a gente muitas vezes se perde nisso aí, né? Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo que efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados nos envoltórios da carne. Se a gente imaginasse, nossa, como a gente ia realizar assim, coisas incríveis. Infelizmente, porém, a maioria se vale do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas e menos dignas. Porque a gente fica com todas as nossas faculdades ao nosso dispor, então a gente vai volitando, a gente vai para onde a gente quiser, e muitas vezes a gente quer sentir aquele prazer imediato, aquele vício, enfim, né?
Felizmente a gente ainda tem uma estradinha para caminhar, mas é sempre tempo. Sempre tempo de, a partir de agora, a gente tentar fazer diferente. Né? Não faltam oportunidades. Bom, chegaram na casa do Vieira. O primeiro trabalhador que estava faltando. Chegando lá, André se depara com uma cena muito curiosa. O Vieira estava deitado na cama, dormindo. O seu espírito estava ali perto do corpo, mas assim, completamente apavorado. E tinha uma entidade com vestes escuras conversando com ele, apontando o dedo na cara dele. E aí, André, meu Deus, o que está acontecendo? E o corpo do Vieira, suado, os lençóis tudo ensopado de suor, ele soltando aquele gemido, sabe quando a gente tá tendo pesadelo? E o Sertório até fala, o Vieira tá num pesadelo terrível. E aí eles se aproximam, né, e Sertório começa a conversar com aquela entidade que estava lá, falando umas verdades pro Vieira. Fala, o senhor é parente do nosso irmão Vieira? Ele falou, não. Sou parente não, nós éramos amigos muito próximos quando eu estava vivo. Só que hoje, numa conversa aí com a família que o Vieira estava tendo, ele começou a falar mal de mim. Falou umas coisas que não eram verdade, ele não sabia direito do que tinha acontecido na época e ficou inventando coisa de mim. Eu tô aqui para esclarecer. Quero botar os pingos nos is. Quero esclarecer com ele. Por que ele ficou falando aquelas coisas de mim? Olhem só, gente. Olhem só que história. E aí o Vieira, quando saiu do corpo e se deparou ali com o espírito do Barbosa, que era quem ele estava falando mal durante o dia, ele ficou morrendo de medo. E tentou voltar para o corpo, mas não conseguia. Olha a consciência que nós temos que ter quando a gente senta e vai falar de qualquer pessoa, mas em especial daqueles que já partiram. Quando a gente vai falar coisas ruins, né? A gente tem que ter muita atenção. Uma coisa que a gente tem que abolir. Né? Uma prática que a gente tem que abolir. Falar mal em geral, né? De qualquer pessoa já não nos faz bem. Mas falar mal de uma pessoa que já partiu, ainda tem essa situação. Ele foi lá tirar a prova. E aí? O que você estava falando de mim? Vamos esclarecer aqui agora. E isso fez com que ele ficasse impedido de, inclusive, fazer a atividade que ele queria. Então, por conta de um comentário maldoso durante o dia, ele não ia conseguir participar do curso à noite. Sertório falou para André, não tem como a gente levar ele. Ele está completamente desequilibrado aqui. E aí, André fala, mas o que a gente pode fazer? A gente precisa ajudar ele. O que a gente pode fazer? Sertório, vamos tentar acordar. E aí, Sertório vai, né, e fala, Vieira, fala o nome dele bem forte, e ele acorda. Ele acordando um susto, ele, meu Deus, estava sonhando com o fantasma do Barbosa, será que é possível? Não. O que eu jantei? Acho que eu jantei muito e já vim deitar. Culpou o estômago, ao invés de refletir sobre o que ele tinha falado durante o dia. Quantas vezes a gente não tem um pesadelo, né? Fala, não, porque eu tava com a barriga cheia. Quem já não fez isso? Todos nós. A gente culpa, é muito mais fácil culpar o estômago do que pensar em algum comportamento que a gente teve que nos levou a estar ali na presença de um espírito desequilibrado, né? Então, eles saíram, né? Deixaram o Vieira e o Barbosa continuou lá. Não tinha como afastar. A André até sugere, né? Vamos afastar esse irmão daqui. Não. Sertório falou, não. Quem trouxe ele para cá foi o Vieira. Vieira, com seus comentários, trouxe ele para cá. Não tem por que a gente afastar assim, né? Bom, e aí foram para a casa do Marcondes, que era o outro trabalhador que não tinha comparecido. E a situação era ainda mais triste, mais vergonhosa, porque ele estava fora do corpo, completamente, né, à vontade. O Marcondes estava deitado na cama, o corpo do Marcondes deitado na cama e o espírito ali liberto, na companhia de 3 entidades femininas. E André reconheceu aquele tipo, ele já tinha visto nas esferas inferiores. É como se fossem garotas de programa. E aí,
o Marcondes estava na companhia de 3, ele sorrindo e conversando com elas. E aí, quando ele olha o Sertório, que eles já se conheciam, né? Ele fica completamente envergonhado. Gente, imagina essa cena. Imagina a vergonha. Meu Deus, se imagine nessa situação. A gente está fazendo um curso em espírito, temos um desequilíbrio aí durante o dia, ficamos na companhia de entidades inferiores e chega a espiritualidade e vê a gente nessa situação. Meu Deus. Se o Marcondes pudesse ser um avestruz, ele virava, porque ele queria esconder o rosto. E ele levanta, ele começa a cobrir o rosto, ele fala, Sertório, eu não posso me explicar. Não sei nem o que te dizer. E fica muito envergonhado. E aquelas entidades, aquelas 3 mulheres, elas acham ruim a postura dele de vergonha. E elas começam a fazer um algazarra e começam a falar com o André e com o Sertório. E a primeira diz assim, impossível que nos arrebatem Marcondes. Afinal de contas, eu vim de muito longe para perder meu tempo assim, sem mais nem menos. A outra falou assim, ele mesmo nos chamou para a noite de hoje e não se afastará de modo algum. Ele mesmo chamou, gente. Ele mesmo. O inconsciente, aqueles pensamentos frívolos que ele provavelmente teve durante o dia, desequilibrados, pensando em sexo. Ele mesmo chamou elas. Pelo que André conseguiu perceber, eram entidades que estavam com ele de vez em quando. Não era que a primeira vez que ele estava ali com elas. Eram pessoas que de vez em quando ele se encontrava durante a noite. Né? Elas eram espíritos desencarnados já. Desencarnados. Ele estava encarnado, mas que, como ele tinha algumas vezes esse desequilíbrio, ele estava ali entregue a elas, e não era a primeira vez. A terceira, que parecia ser a mais odiosa, disse assim, os senhores não passam de intrusos. Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de ambos. Nós, todavia, faremos a reação. Não conseguirão arrancar-nos o predileto. E ela começou a rir e disse assim, nós também temos um curso. Que o Alexandre estava dando curso de mediunidade, né? Nós também temos um curso de prazer. Marcondes não se afastará. André ficou... Ele, gente, a gente tem que revidar, a gente tem que responder essas mulheres. André ficou chateado. E aí a Sertório falou, não, o que você tá fazendo? 1 minuto de conversação com ela, a gente pode perder um século. Não tem porquê. Vamos falar aqui com o Marcondes. Marcondes, ele falou, né, meu amigo, o que eu vou dizer lá no centro? Por que você faltou? E aí Marcondes, naquela vergonha. Olha, eu não posso explicar, é difícil manter o coração no caminho reto, não tenho explicação, estou com muita vergonha. E aí as entidades começaram a puxar ele e falar várias coisas para André e para Sertório. E aí Sertório virou e saiu. E puxou André, vamos embora. E ele, André, não, mas nós não vamos acordar ele, não? E Sertório falou, não, nesse caso não. Nesse caso, ele tem que ficar na companhia delas, porque quando ele acordar, a sensação de mal-estar vai estar mais presente. E ele precisa aprender com isso. E aí eles saem, deixam o Marcondes na companhia delas. A André fica tão surpresa. Ele, gente, mas trabalhadores do centro, da equipe de Alexandre, da equipe espiritual de Alexandre, fazendo curso com ele, como é que pode? Isso acontece? Espíritas se desviam? Sertório, menina, nem te conto. Claro que ele não fala assim, né? Mas ele fala, olha, acontece sim. Porque são aquelas pessoas que têm todo o conhecimento, que tecem palestras lindas e comentários edificantes, mas na prática, muitas vezes não conseguem manter aquilo que elas tanto estudam. Então, são pessoas espíritas, sim, se desviam, se perdem, não cumprem com seus compromissos. Isso acontece também. Né? André fica surpresa. Alerta para todos nós. Né? Não, porque somos espíritas e temos conhecimento que estamos livres aí do mal que existe em nós. Né? Esse é o mal principal a se combater. Aquele que está em nós. Tá certo? Muito bem. Essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem à vontade para se inscrever no canal. E eu encontro vocês na próxima semana, se Deus quiser.